Pessoal, toda vez que você escutar sobre a forma clássica da síndrome de Guillain-Barré, nós estaremos falando sobre essa forma desmielinizante da doença, com esse padrão de lesão, com um predomínio desmielinizante. E aqui está a apresentação clássica desta condição. Então, como é que essa doença se manifesta clinicamente? Nós temos um quadro de fraqueza, parestesia, então acometimento motor, mas também tem sintomas sensitivos, como a parestesia, a dor e a lombalgia, e valorizem essa queixa. As doenças que cursam com acometimento de raiz nervosa, as radiculopatias, elas causam muita dor. Então os pacientes, até as crianças, queixam-se de muita dor no contexto da síndrome de Guillain-Barré, dor nos membros inferiores, dor lombar. Progressão rápida dos sintomas e como é que essa fraqueza aparece. Então o paciente tem uma paresia flácida, que ela é ascendente, então ela inicia nos membros inferiores, bilateral e o acometimento é simétrico, ou como diz a literatura, grosseiramente simétrico. Então o paciente pode notar uma discreta assimetria, mas o acometimento bilateral e de distal para proximal, o acometimento inicial nos membros inferiores. O nadir da doença se dá em 2 a 4 semanas e, como nós falamos do padrão de lesão, pode ser desmielinizante ou axonal. Então, essas características aqui configuram a forma clássica, a mais comum, que corresponde à grande maioria dos casos, 85% dos casos da apresentação da síndrome de Guillain-Barré é nesta forma clássica. Eu trouxe aqui as formas graves, quando o paciente pode apresentar quadriplegia, acometimento também facial, ocular e o envolvimento autonômico. Então são condições que configuram uma gravidade maior para este caso. Falando então sobre o exame neurológico nesta condição, para você não confundir na hora da prova, dentre as informações, o acometimento é das raízes, preferencialmente aí dos nervos motores, né, acometimento dos nervos periféricos. Então o paciente geralmente apresenta um estado mental normal, nível de consciência preservado, o paciente sabe descrever os sintomas, a história, a fraqueza ela é distal para proximal, o paciente pode apresentar uma paraparesia ou acometimento também dos membros superiores, evoluindo para uma quadriplegia, hipotonia pela fraqueza muscular. Há também uma alteração dos reflexos, então o paciente tem hiporreflexia ou arreflexia, isso nós notamos no exame neurológico, o acometimento da musculatura facial, acometimento dos pares cranianos também pode ocorrer, e as alterações mais comuns é a fraqueza facial, então a diparesia facial e a ausência de nível sensitivo. O acometimento da síndrome de Guillain-Barré é da raiz e dos nervos periféricos, mas não da medula. Quando nós avaliamos nível sensitivo na neurologia, nós sempre vamos lembrar das mielites, de lesão medular. Neste caso aqui, tem ausência de nível sensitivo, porque a doença é dos nervos periféricos. E vou destacar para vocês aqui a síndrome de Miller-Fisher, é uma variante, nós iremos descrever no próximo slide, mas uma das formas de apresentação desta condição é com a variante que nós descrevemos como a síndrome de Miller-Fisher, quando ocorre oftalmoplegia, ataxia e arreflexia. A junção desses sintomas na vida, na prova, neste contexto aí de uma polirradiculoneuropatia, nos faz pensar aí na síndrome de Miller-Fisher, uma apresentação aí diferente desta condição. E eu trouxe aqui no próximo slide, então, as variantes. Nós falamos da forma clássica, que é a mais comum, foi aquele slide lá separado, mas existem as variantes da síndrome de Guillain-Barré, menos comuns. Vou falar das variantes axonais. Lembra que nós falamos no processo de lesão, você pode ter acometimento inicial da bainha de mielina e no segundo momento um acometimento do axônio. E aí o paciente pode apresentar uma variante axonal. Tem as duas mais conhecidas, a AMAN e a AMSAN. A primeira, a neuropatia motora axonal aguda, e a segunda, quando há acometimento sensitivo, a neuropatia sensitivo-motora axonal aguda, que nós chamamos aí pela sigla em inglês de AMAN e AMSAN. Síndrome de Miller-Fisher, a outra variante aqui na ordem, as três que ocorrem depois da forma clássica, né? Continuam sendo formas raras,
porque a clássica compreende quase a totalidade dos casos, mas na ordem de ocorrência das variantes seria que a primeira, a segunda e a terceira mais comum. A variante paraparética, a diplegia facial, a variante sensitiva pura e a variante com desautonômica ou pandisautonomia são formas muito raras de apresentação. Então lembrem-se da forma clássica, mas quando a prova for te cobrar sobre as variantes, irá falar das formas axonais ou da síndrome de Miller-Fisher, então fiquem atentos aqui com as variantes que podem aparecer na sua prova.